Você sabia que além das isomerias clássicas e convencionais, existe um tipo de estereoisomeria que trata apenas do movimento de ligações simples? E isso é fundamental para entender a ação de algumas enzimas, para entender a ação dos medicamentos nos sítios ativos do nosso corpo e assim por diante. Essa isomeria é conhecida como isomeria conformacional. Se você quer aprender química orgânica, bioquímica e áreas afins, vem comigo. Eu sou o professor Gustavo e sugiro que você assista essa aula até o final. A aula de hoje trata da análise conformacional. Como eu disse na introdução dessa aula, existem tipos diferentes de isomeria. Isômeros são compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas possuem diferenças que podem ser constitucionais, como por exemplo, posição em que os átomos estão inseridos na cadeia carbônica, funções orgânicas diferentes contendo o mesmo número de átomos, e existe a estereoisomeria. Na estereoisomeria, a gente estuda muito os enantiômeros, os diastereoisômeros, a isomeria cis-trans, ou ZE, mas tem um tipo de isomeria que é a isomeria conformacional, onde nós temos conformêros diferentes. Esses conformêros diferentes possuem energias diferentes. Quanto mais estável é um conformêro, mais ele será encontrado na natureza. E essa conformação espacial deste isômero faz com que ele tenha uma melhor interação ou não com, por exemplo, enzimas ou com algum alvo específico do nosso corpo. Então, a isomeria conformacional ela é muito importante para a bioquímica, principalmente em relação às enzimas. Ela é muito importante na indústria farmacêutica para a síntese de medicamentos, onde obedecer essa conformação ou esse conformêro mais estável faz com que a gente entenda as interações que esses novos candidatos a fármacos ou que esses medicamentos atuam ou como eles atuam no nosso corpo. Hoje eu trouxe então a análise do etano e do butano. Veja bem aqui, quando a gente tem o etano, existem dois carbonos, e esses carbonos são carbonos tetraédricos, são carbonos que fazem 4 ligações simples. E essas ligações simples, que a gente chama de ligações sigma, elas não são estáticas. E além disso, esses átomos conseguem fazer uma modificação, uma rotação em torno da própria ligação simples. A gente já viu, por exemplo, que isso não acontece para o benzeno, que isso não acontece para os alcenos e para os alcinos. Alcenos têm uma ligação simples e uma ligação dupla, que nós denominamos de ligação pi. E o fato da ligação π, os elétrons passarem por cima, faz com que essas ligações fiquem enrijecidas. Elas não conseguem fazer rotações no próprio eixo que a gente fala. Agora, compostos que possuem ligações simples rotacionam. Só que essas rotações, que podem existir de milhares de formas, tendem a ter uma conformação que é mais estável do que as outras, e este composto será encontrado na natureza, ou por síntese de medicamento, por síntese orgânica, daquela conformação mais estável. Essa conformação mais estável, ela exige uma energia menor. Quanto menor a energia, mais estável. A natureza busca estabilidade, busca sempre uma menor energia. Ok? Então, olha aqui a visualização dos conformêros do exemplo que eu trouxe aqui primeiro para o etano. Para que a gente possa enxergar esses conformêros, para fazer essa análise conformacional, existem 3 tipos básicos de representações que foram criadas.
a representação em cavalete, a representação em cunhas ou linhas tracejadas e a projeção de Newman. Essa projeção de Newman traz uma visualização muito boa de como esses átomos se encontram em determinadas conformações. Então veja bem, quando a gente está falando do etano, ele tem milhares de possibilidades de conformeiros, mas os mais estáveis sempre vão ser o eclipsado e o alternado. E dentro desses aqui, o alternado é o mais estável deles. Eu estou trazendo a explicação aqui de análise conformacional hoje para os modelos clássicos. Os modelos clássicos, eles tratam da repulsão ou da atração que esses átomos, que esses ligantes fazem. Se tiver repulsão, eles tendem a se afastar um do outro. Se tiver atração, eles tendem a se aproximar. E isso vai mudar a conformação desses compostos. Então, quando a gente está pensando em compostos que só tem carbono e hidrogênio, a gente está falando muitas das vezes da repulsão que acontece quando átomos se aproximam demais. Porque se eles se aproximam demais, os núcleos ficam próximos. Núcleos têm carga positiva, então eles tendem a se afastar. Se é um átomo que tem uma nuvem eletrônica maior e ele se aproxima de elétrons, ele também tende a se afastar, para que ele possa estabilizar, porque cargas de mesmo valor, cargas negativas, também se repelem, sofrem repulsão. Já se eu aproximo um grupo com carga negativa ou com nuvem eletrônica, que traz uma carga parcial negativa, de um composto, de um ligante com carga positiva, aí tem a atração. Esses dois grupos tendem a se aproximar e essa conformação provavelmente será a mais estável. Parece complicado, mas não é tanto assim. A gente precisa analisar aos poucos. Então, para que a gente possa fazer essa análise e entender essas representações, eu trouxe os modelos atômicos. Porque nada melhor do que trazer modelos atômicos para que a gente possa analisar uma molécula tridimensionalmente, pensando nela em 3 dimensões e não apenas em 2, como é o que a gente consegue fazer no quadro. Então a gente já entendeu e já aprendeu em outros momentos que cunha fechada indica que o átomo está para frente do plano do quadro, cunhas tracejadas indicam que o átomo está para trás do plano do quadro, mas às vezes é difícil enxergar isso, então eu trouxe o modelo atômico. Observe que no modelo de cavalete, os átomos de carbono é como se eles estivessem lateralizados, então a gente está enxergando ele mais ou menos assim. Quando a gente trata aqui do conformero eclipsado, é como se fosse um eclipse. Os átomos estão um atrás do outro. Então observe o seguinte, esse modelo de cavalete aqui é o modelo eclipsado. Observe que os hidrogênios de baixo estão na mesma posição. Então se eu colocar para frente da câmera aqui, colocar bem direitinho eclipsado, os átomos, olha aqui, estão um atrás do outro. Então, nós temos 2 átomos de carbono, onde os átomos de hidrogênio estão atrás um do outro em relação aos 2 carbonos do etano. Então, a gente está analisando a rotação dessa ligação simples aqui entre o carbono 1 e o carbono 2. Esse modelo eclipsado, observe o seguinte, tem uma aproximação entre esses 2 átomos de hidrogênio. Olha aqui, a minha mão não entra aqui com facilidade. Então, essa proximidade que traz entre os hidrogênios, de certa forma, faz com que eles sofram repulsão. É uma repulsão fraca nesse caso? Sim, mas a gente precisa começar a entender moléculas menores para entender o comportamento de moléculas maiores. Quando eu pego aqui, o esqueminha do cavalete e coloco a molécula alternada, olha só, então agora eu estou enxergando ela aqui, em situações opostas. Observe que esse hidrogênio que está para baixo aqui, não tem nenhum hidrogênio no carbono 2 na mesma posição dele. O hidrogênio que estava na posição 2 dele agora aqui, está para cima. Eles estão no que a gente chama de posição anti. Esse está para baixo.
e esse está para cima, num ângulo de 180 graus. Quando a gente analisa a proximidade entre os hidrogênios do modelo alternado, observe que ficou mais distante. Parece que não, porque isso aqui é medido em angstrom, mas essa ligação desse hidrogênio e esse aqui, ó, estão mais distantes. Se estão mais distantes, sofrem menos repulsão. Então, essa aqui, ou esse aqui, é o modelo mais estável. Então, eu estou enxergando isso em relação ao cavalete. Observe aqui, ó, hidrogênio para baixo, esse aqui também para baixo. Os dois estão eclipsados. A gente enxerga bem isso através do modelo. É como se eu estivesse analisando essa estrutura aqui, ó. Hidrogênio eclipsado com esse hidrogênio. Esse aqui da direita eclipsado com o da direita e o da esquerda eclipsado com o da esquerda. Quando é o conformero alternado, observe que não tem eclipse. Eles estão sempre opostos. Eu consigo, através da análise frontal, enxergar todos os hidrogênios, porque eles não estão na forma eclipsada. E a distância, olha só, esse para baixo, esse para cima. Enquanto esses dois estão para baixo, esses dois estão para cima, que é exatamente o que a gente está enxergando aqui. Os dois para cima e os dois para baixo. Então, o modelo cavalete dá essa dimensão para a gente. A cunha e linha tracejada também, mas a gente precisa lembrar que a cunha fechada está para frente do quadro e a cunha tracejada está para trás. Seria mais ou menos o eclipsado enxergar dessa forma. Observe que os dois hidrogênios do eclipsado estão no mesmo plano do quadro, eles estão para cima, observe isso, enquanto que tem dois hidrogênios para frente e dois hidrogênios para trás, conforme a representação, que foi o mesmo exemplo que eu trouxe aqui do etano de cima, para mostrar que a gente está analisando a ligação simples entre os dois carbonos, carbono 1 e carbono 2. Mas se a gente fizer a análise desse composto, é o mesmo eclipsado que a gente tinha aqui no modelo de cavalete. São só modelos diferentes para representar a mesma coisa. Enquanto que o alternado, observe que o hidrogênio que está no mesmo plano do quadro é um que está para cima e o outro que está para baixo, posição anti. É isso aqui que a gente está enxergando, ó. Então, esse hidrogênio está para cima, no mesmo plano do carbono, e esse hidrogênio está para baixo, no mesmo plano do carbono. Agora, aqui, ó, tem o hidrogênio que está para cima, está para frente do plano do quadro, enquanto que o outro está para baixo. O que está para trás, um está para baixo e o outro está para cima, conforme eu representei aqui. Esse modelo alternado, volto a repetir, é o mais estável porque tem uma diferença, né, um afastamento entre os hidrogênios maior possível. Então, isso ou traz a maior estabilidade. Já a projeção de Newman é exatamente essa que eu mostrei desde o começo. Não dá para desvincular muito o modelo do outro. Seria interessante que a gente aprendesse e entendesse todos para que a gente pudesse analisar da mesma forma para todos eles. Quando a gente faz a projeção de Newman, a gente coloca apenas as ligações do carbono. Então, esse ponto aqui, ó, que estão inseridos os 3 hidrogênios, representa o carbono que está na frente do plano. E o círculo representa o carbono que está atrás. Observe que o carbono que está atrás tem hidrogênios ligados, os 3 hidrogênios, e o que está na frente também tem os 3 hidrogênios. Na projeção de Newman, o modelo, né, o conformero eclipsado, ele tem os hidrogênios, olha só, um na frente do outro. A gente tem que colocar um pouco lateralizado para ficar entendido que eles estão eclipsados, senão o de trás não ficaria representado. Mas quando a gente olha pelo modelo atômico, o hidrogênio do carbono 2 está literalmente atrás do hidrogênio do carbono 1. Então, eles estão sendo enxergados dessa forma pela projeção de Newman. Já o modelo alternado representa exatamente isso aqui. Só que, no caso, o carbono da frente está com o hidrogênio para cima. Então, seria essa representação. Tudo bem? Então, olha aqui, ó, o carbono da frente que a gente está enxergando tem 3 hidrogênios, um para cima e 2 para baixo. E o carbono 2 tem um hidrogênio para baixo e 2 para cima. Estão em posição alternada.
Observe novamente que esses hidrogênios aqui estão mais distantes do que quando estão no formato eclipsado. Existe uma outra explicação de um modelo dito não clássico, que é a hiperconjugação, que é elétrons que podem, fazer associação com orbitais não ligantes, mas é assunto para a próxima aula. Nesse momento a gente está trabalhando com o modelo clássico de atração ou repulsão entre os ligantes que estão sendo analisados. Tudo bem? Vamos fazer agora então a análise do butano. No butano a gente percebe que as conformações, os confórmulos, eles conseguem, a gente enxerga uma possibilidade mais real, porque no etano, que é o primeiro composto mais simples que sofre esse tipo de conformação, a gente só tem hidrogênios para fazer a análise. Quando a gente pensa no butano, a gente já tem 4 átomos de carbono. E observe que geralmente a gente representa ele, seja por estrutura de linhas, ou seja representando todos os átomos, com essa conformação. A gente faz os carbonos angulares, porque tem um ângulo aqui de 109,5 graus, em carbonos tetraédricos, sempre ângulos de 109,5 graus, mas a gente sempre representa o butano dessa forma. Mas olha só, todas as ligações simples rotacionam no próprio eixo, elas fazem essa rotação. Mas a gente vai analisar a rotação da ligação sigma para o carbono 2 e para o carbono 3. Então, olha só, por que geralmente a gente não representa o butano dessa forma? Pode ser representado assim, já que realmente a ligação sigma faz esse giro nessa rotação no próprio eixo? Sim, mas por que a gente não representa dessa forma? Porque olha só, os hidrogênios aqui, do carbono 1 e 4, eles estão praticamente ligados, eles estão próximos, e os dois têm um núcleo com carga positiva, então eles tendem a se repelir. Então essa conformação, ela existe? Sim, mas é a menos estável possível, pensando para o butano. E é isso que nós vamos analisar nesse momento. Então observe que para o butano, nós vamos analisar, volto a repetir aqui, todas as ligações simples, todas as ligações sigma, que são simples, fazem rotação no próprio eixo. Mas a gente está analisando a rotação do carbono 2 e do carbono 3. Então, olha só, para o butano já tem possibilidades maiores para a gente analisar. Confórmeros e rotações conformacionais existem milhares de possibilidades. A gente analisa aquelas que são mais estáveis, tudo bem? Então veja bem, aqui nós estamos tratando do butano alternado, que nós já entendemos, aqui eu representei somente a projeção de Newman, e o grupo metil do carbono 1 e do carbono 4 estão em posições contrárias, a gente chama isso de posição anti, eles estão num grau, numa posição de 180 graus, um em relação ao outro. Essa aqui é a conformação mais estável, porque além de ser alternada, que geralmente as alternadas para o modelo clássico são as mais estáveis, ainda tem um distanciamento de 2 grupos volumosos. O hidrogênio tem um volume menor. O grupo metil, que é um carbono ligado a 3 hidrogênios, tem um volume maior. A gente observa isso. Se eu estiver analisando somente o hidrogênio, ele tem um volume pequeno. Mas se eu estou analisando o grupo metil como um todo, o volume dele já é grande. Então, olha só, vamos fazer a conformação, o confórmero alternado anti. É esse aqui. Olha só, o carbono da frente, o grupo metil está para cima. Olha só, fazendo a projeção de Newman, o carbono 2 está literalmente na frente do carbono 3. Quando a gente faz essa análise aqui, observe que o grupo metil aqui está para cima e o grupo metil aqui está para baixo. Os dois estão numa posição mais distante possível um do outro. E olha só, os hidrogênios do carbono 2 estão para baixo e os hidrogênios do carbono 3 estão para cima. Estão em distâncias maiores possível. Isso evita repulsões. Então, esse confórmero, que é exatamente aquele que eu mostrei no início, é o mais estável possível.
Quando a gente passa para esse aqui, ó, observe que ele está eclipsado. Eclipsado é menos estável do que os alternados. Só que o grupo metil, um em relação ao outro, estão numa angulação de 120 graus. Então eu vou colocar ele agora numa distância de 120 graus. Ele está aqui para a esquerda, então seria exatamente essa conformação aqui. Observe. Aqui, ó, nós temos o carbono 2 e o carbono 3, um na frente do outro. Aqui eles estão eclipsados. Olha só, esses dois hidrogênios estão um atrás do outro, estão representados aqui. Para cima, o eclipse aqui, né, está entre o grupo metil e o hidrogênio de trás. E aqui, o hidrogênio da frente com o grupo metil de trás. Por que o eclipsado é menos estável? Olha aqui, uma repulsão que não é tão grande quanto a posição representada aqui, nós vamos ver logo logo, mas tem uma repulsão, porque olha só, esses dois hidrogênios estão ficando muito próximos. Então essa aproximação faz com que tenha uma energia maior, portanto, o eclipsado é menos estável. Quando a gente pensa nesse aqui, ó, é uma posição também alternada, mas observe que é uma posição alternada onde os dois grupos metil estão a de 60 graus um do outro. Tem uma distância de 60 graus. Então acaba que eles se aproximam um pouco mais. Então vamos ver aqui, ó, posição alternada, mas agora em relação a esse grupo metil, em relação a esse, estão virado para a direita, né? Pode ser os dois, mas aqui eu representei virado para a direita, então eu vou colocar para a direita para não ficar confuso. Então olha aqui, ó, alternado, carbono 2, carbono 3. Mas observe que os dois grupos metil estão numa angulação aqui de 60 graus. Olha só, não tem nenhum átomo eclipsado com o outro, mas teve uma aproximação dos dois grupos metil. Quando a gente analisa, olha só, esses dois hidrogênios estão mais distantes que nesse eclipsado, portanto é mais estável, mas acabou tendo uma aproximação. Então esse alternado, que a gente chama de gauche, porque está numa angulação de 60 graus entre os dois grupos metil, é menos estável nesse caso do que a posição anti, que tem 180 graus entre os dois grupos metil, que seria exatamente essa conformação que é a mais estável. Em alguns momentos, quando tem ligantes diferentes de hidrogênio, a posição gauche, né, o conformer gauche, pode ser mais estável do que o anti, quando eu tenho cargas opostas próximas, porque elas se aproximam, mas é assunto também para um próximo momento. Agora, desses conformers que eu representei, o menos estável de todos é esse eclipsado aqui, onde os dois grupos metil estão voltados para o mesmo lado, que é aquela conformação que eu representei no início. Olha só, carbono 2, carbono 3, os átomos estão eclipsados, ó, hidrogênio com hidrogênio do lado esquerdo, hidrogênio com hidrogênio do lado direito, que estão representados pela projeção de Newman, e os dois grupos metil eclipsados aqui. Olha só o que aconteceu aqui. Se a gente estiver falando da aproximação onde os dois hidrogênios estão nessa posição, porque a gente tem que lembrar que eles também podem girar no próprio eixo, eles tendem, quando estão nessa conformação, a ficar dessa forma aqui, mas se eles ficarem assim, ó, o hidrogênio quase que encosta um no outro. Cargas positivas do núcleo se afastam, então esses hidrogênios tendem a ficar afastados, buscando a conformação, nesse caso, anti, que é a mais estável delas. Então, quando a gente vai fazer na análise conformacional e os possíveis conformers, aqueles que são mais estáveis, a gente está falando de energia potencial. Então, veja bem, o alternado anti para o butano é o mais estável deles. Então, ele é o que tem a menor energia. A gente considera que a energia para o butano ficar nessa conformação é zero. Então, a gente parte dessa conformação que é a mais estável e ela tem uma energia igual a zero. Qualquer outro conformer, para ser formado e ser encontrado, vai requisitar uma energia para que ele possa mudar a sua conformação. Quando a gente pensa do anti, que a gente está considerando que a energia é zero, para passar ele para eclipsado,
onde os dois grupos metil estão a uma distância de 120 graus, a gente tem que fornecer 3,8 quilocalorias por mol. Então tem que fornecer essa quantidade de energia. Se tiver essa quantidade de energia, essa conformação pode ser encontrada. Quando é o gauche, que é o segundo mais estável deles, a gente tem que fornecer uma energia apenas de 0,9 quilocalorias por mol. É uma energia muito pequenininha, como eu estou representando aqui no gráfico, né? A energia menor é o mais estável. Para passar para o eclipsado em 120 graus, preciso fornecer 3,8 quilocalorias. Para passar para o gauche, tem 60 graus de distância, mas é a posição alternada, que é a mais estável, eu preciso fornecer 0,9 quilocalorias. Agora, o menos estável dos quatro que eu estou representando, que é o eclipsado, onde os dois grupos metil estão voltados para o mesmo lado, olha só, uma angulação de 0 graus, eles estão eclipsados, eu tenho que fornecer 4,5 quilocalorias por mol. Eu estou falando do butano na natureza, então a natureza vai preferir sempre ter uma energia ou um gasto energético menor. Quanto menos energia gasta, mais estável. Então ela prefere sempre ter o butano na posição anti. Portanto, na natureza, de fato, a gente encontra o butano com essa conformação e é o modelo clássico que a gente representa quando a gente está estudando química orgânica. Tudo bem? O que o modelo clássico, para a gente finalizar, traz de informação é a atração ou repulsão para conferir estabilidade. Quando tem atração, aquela conformação se torna mais estável e mais interessante. Quando tem repulsão, aquele conformero, aquela conformação se torna menos interessante, gasta-se mais energia para manter naquela conformação e a conformação mais estável tende a ser muito mais encontrada na natureza. Eu espero sinceramente que você tenha entendido esse assunto. A análise conformacional é um assunto da química orgânica que tem sido menos abordado, mas está muito em alta recentemente, porque a gente está pensando em síntese de medicamentos para a indústria farmacêutica, em síntese de compostos interessantes para a agroindústria e principalmente para entender como que o nosso corpo funciona. As enzimas têm o seu sítio ativo. E o sítio ativo da enzima depende da conformação do composto para que ele possa se ligar. Se eu tenho os dois grupos metil em posições alternadas e anti, o grupo metil está para um lado e o outro para o outro. Então essa interação aqui do butano em posição anti é diferente dessa interação aqui. Como esse conformero é o mais encontrado, eu preciso entender se esse conformero tem uma interação legal ou não. A gente consegue fazer isso por meio da química computacional, que é uma área que está em alta demais. Eu espero novamente que você tenha entendido, que ajude você a aprender química orgânica de forma significativa. Bons estudos!